Bem-vindo a mais uma videoaula matemática simples. Na videoaula de hoje, iremos estudar as equações trigonométricas. Ora, antes de começarmos a estudar as equações trigonométricas, vamos falar um pouco sobre as funções trigonométricas inversas. É algo que é um assunto novo, introduzido no novo programa do 11º ano. Ora, para podermos definir as funções trigonométricas inversas, do seno, do cosseno e da tangente, primeiro temos que garantir que estas três funções são definidas em intervalos onde elas sejam bijetivas. Não sei se recordam, mas nós vimos as funções trigonométricas na última aula e quer o seno, quer o cosseno, quer a tangente são funções periódicas, repetem-se. Por exemplo, o seno repete-se de 2π em 2π, tal como o cosseno. A tangente tem um período π em π. Portanto, não é possível para funções que não sejam bijetivas conseguir construir a sua inversa. Daí que se façam restrições destas funções. Ora, para o seno, essa restrição é feita de menos π sobre 2 até π sobre 2. Desta forma, garantimos que o contradomínio da função é menos 1 até 1 e esta função é bijetiva. Portanto, o que vai acabar por acontecer é algo deste género. Temos aqui o menos π sobre 2, que é o menos 90 graus. Temos o π sobre 2. O seno de menos π sobre 2 é menos 1. E o seno de π sobre 2 é 1, passando aqui pelo ponto 0, 0. E esta restrição à função é bijetiva. E digamos que este até é o intervalo mais largo possível, o domínio mais largo possível, de maneira a que a função seja bijetiva. Portanto, se continuássemos um bocadinho mais aqui para a frente do π sobre 2 ou um bocadinho mais para trás no menos π sobre 2, deixaríamos de ter uma função bijetiva. Ora, desta forma conseguimos construir a função trigonométrica inversa, que, sendo inversa, domínios e contradomínios trocam com a sua função inicial, e no fundo a relação entre o arco-seno e o seno, já agora a função trigonométrica chama-se de arco-seno, é a seguinte. Por exemplo, imaginem que queremos saber qual é o arco-seno de 1/2. Então podemos igualar isto a um certo ângulo alfa. Já agora, o arco-seno o que faz é transforma valores em ângulos, faz exatamente o sentido contrário do seno. Ora, utilizando esta expressãozinha aqui, podemos passar o arco-seno para o outro lado e passa para a sua função trigonométrica inversa. Ficamos aqui com o seno de alfa. E agora temos de descobrir qual é o ângulo dentro deste intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, cujo seno é igual a 1/2. É o 30 graus. Está bem? Como estamos a falar em radianos, isto será π sobre 6. Portanto, mais características desta função. Se aplicarmos uma após a outra, o seno dá arco-seno de um certo valor k, claro, isto com k desde menos 1 até 1, desde que esteja dentro deste intervalo, voltamos ao início, que no fundo está a ser aqui afirmado é que se aplicarmos uma função trigonométrica a seguir à função inicial, voltamos ao mesmo sítio. E o mesmo acontece com o arco-seno, isto, claro está, desde que o ângulo esteja dentro do tal intervalo que foi definido de início. Já agora, aqui este k está desde menos 1 até 1, porque no fundo a primeira função aplicada é o arco-seno, e aqui este alfa está desde menos π sobre 2 até π sobre 2, que a primeira função a ser aplicada é o seno. Para o cosseno é algo muito semelhante, muda um pouco o intervalo onde está a função definida, vai passar a ser de 0 até π, isto porque não sei se recordam da função cosseno, ela começa em 1, passa aqui no π sobre 2, tem aqui um 0, e depois, mais para baixo, no π, muito mal desenhado isto, no π passa a valer menos 1. Por isso é que tivemos que fazer a restrição num intervalo ligeiramente diferente. O resto é tudo igual, está bem? O arco-seno funciona da mesma maneira e o arco-tangente tem um intervalo semelhante. A restrição é semelhante à do seno, a menos π sobre 2 até π sobre 2. O que muda aqui mesmo é o contradomínio. Não sei se recordam, o contradomínio do seno e do cosseno é de menos 1 até 1 e da tangente o contradomínio é r. Daí que este intervalo também seja distinto, está bem? O resto das propriedades são praticamente as mesmas. Então, só para fazermos aqui um pequeno ponto de situação das funções trigonométricas inversas. A abordagem é muito ao de leve, não se exploram as propriedades fundamentais destas funções, pelo menos de acordo com aquilo que eu tenho visto nos manuais do 11º ano. Basicamente, o que é de reter daqui? Mais ou menos os domínios e contradomínios destas funções, as restrições que são consideradas e este conjunto de propriedades. Portanto, não passa muito daí. Aliás, na calculadora, estas funções trigonométricas não têm propriamente este nome. Elas surgem aqui por cima do seno, do cosseno e da tangente com o menos 1, em vez do arco-seno, mas no fundo é a mesma função. Até a calculadora faz os gráficos destas funções, caso queiram. Portanto, no fundo, é possível utilizar estas funções trigonométricas, claro está, também na nossa calculadora. Ora, quanto às equações trigonométricas, elas são três equações, claro,
cada uma delas para cada uma das formas trigonométricas que existem. Elas têm pequenas diferenças. O seno, quando tivermos o seno de um valor x igual ao seno de alfa, fica x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a π menos alfa mais 2kπ, em que o k é um número pertencente a z, portanto isto no fundo representa voltas completas. O do cosseno é quase igual, só não tem aqui o π. E o da tangente tem uma versão muito mais curta, fica só tangente x igual a tangente alfa, é a mesma coisa que dizer x igual a alfa mais kπ. Cá está, não é coincidência que estes tenham os 2kπ e este tenham o kπ. Tem a ver, claro está, com o período destas funções. O período do seno e do cosseno é 2π e quanto à tangente o período é só π. Ora, como é que se resolvem exercícios envolvendo equações? Eu já vou passar a exemplos, está bem? Até vou fazer um exemplo, 3 exemplos a ver com estas equações. Primeiro, o que se costuma fazer é isolar a função trigonométrica num dos lados da igualdade. Por exemplo, na aula de hoje, o primeiro exercício vamos fazer isto. Vamos tentar tirar daqui este 1 e este 2 para ficarmos só com o seno disto tudo aqui. Depois, podemos recorrer à calculadora. Isto também tem a ver com os critérios do vosso professor, porque se não for possível utilizar a calculadora, temos sempre o círculo trigonométrico. Aliás, eu vou fazer com o círculo trigonométrico, é mais fácil. Pelo menos para quem tem capacidade de visualização geométrica e quem tem alguma vontade com o círculo trigonométrico, também se consegue fazer facilmente assim. Se não, confirmem com a calculadora, está bem? Para conseguir obter o ângulo e depois é só aplicar a equação. É isso que eu vou fazer logo no primeiro exercício. Os outros dois têm aqui uns pormenorzinhos, são ligeiramente diferentes, que têm a ver com algumas das observações que aqui está. Que aqui estão. Cá está o kπ representa meias voltas, o 2kπ representa voltas completas. Em situações em que surgem equações ao quadrado, pode-se recorrer à forma resolvente, mas também se pode pôr em evidência em algumas situações. Há situações em que é necessário mudar de senos para cossenos ou de cossenos para senos. Muitas vezes a redução ao primeiro quadrante pode ajudar nessas situações. E depois tenho aqui um conjunto de exceções ou de situações especiais para as equações trigonométricas. Não sei se repararam, quer para o seno, quer para o cosseno, a equação fica desdobrada em duas, mas há situações especiais em que podemos ficar só com uma expressão. Fica um bocadinho mais curta. Por exemplo, eu vou pegar aqui numa destas, vou pegar, por exemplo, quando é que o cosseno é igual a 1? Ora, se formos ao círculo trigonométrico, o cosseno, que é o comprimento, é igual a 1 neste ângulo aqui. E apenas no ângulo 0, mais ou menos voltas. Por isso é que o x, se tivermos cosseno x igual a 1, o x terá que ser igual a 0 graus, ou 0 radianos, vá, mais 2kπ. Mais voltas, menos voltas, ficamos no mesmo sítio. Por exemplo, quando é que o cosseno é igual a 0? O cosseno é igual a 0 aqui e aqui em baixo também. Portanto, é igual a 0 em π sobre 2, mais meias voltas. Ora, as meias voltas cá estão, os tais kπ que eu referi há pouco. Portanto, a vantagem destas 3 situações para o seno e destas 3 situações para o cosseno é que fica um bocadinho mais curto. Portanto, ficamos com só uma equação em lugar de duas. Em certas situações pode ajudar, não é? Pode se tornar um bocadinho mais simples a solução final. E já tive várias situações com alunos que achavam que a sua solução não estava correta comparativamente com as soluções, mas o que muitas vezes acontece é que nas soluções eles apresentam tradicionalmente a solução mais curta, mais simples, com o menor número de equações possíveis. Bem, vamos passar à resolução de exercícios. Aqui tudo fará sentido. Ora, começamos aqui com este, como eu tinha dito há pouco, passamos o 1 para aquele lado, fica a subtrair, e passamos o 2 a dividir, portanto ficamos com seno de 3x menos 5π sobre 6 igual a menos 1 meio. Isto aqui é um menos. Depois, agora, teríamos que ir à calculadora descobrir qual é o ângulo cujo seno é igual a menos 1 meio para ficarmos com aquilo do seno de x igual ao seno de alfa. É este o nosso objetivo. Portanto, se forem à calculadora, algumas calculadoras, especialmente as novas Casio, já obtêm o ângulo exato em radianos, mas se tiver algum problema façam isso em graus. Eu depois já vos posso mostrar quando acabar o exercício como é que se poderia chegar a este ângulo, mas para quem tem à vontade no ciclo trigonométrico, o seno é negativo no quarto quadrante. Existem, daqueles ângulos principais, existem 3 valores possíveis, não é? O menos 1 meio, o menos raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 3 sobre 2. Não sei se recordam daquela tabela que falámos logo nas primeiras aulas, sendo que o menos 1 meio é o mais baixinho de todos. Portanto, temos aqui o menos 1 meio, o menos raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 3 sobre 2. O ângulo é este. E estes ângulos são o 30, o 45 e o 60, claro, estando no quarto quadrante, menos 30, menos 45 e menos 60. Portanto, o alfa que eu estou à procura é o menos 30 graus, menos π sobre 6. E já podemos aplicar a equação. Como é que era a equação do seno? A equação do seno dizia que x era igual ao alfa, o meu alfa é este, mais 2kπ.
Portanto, ficamos com 3x menos 5π sobre 6 igual ao meu ângulo alfa mais 2kπ. Ou então, o x, que neste caso é isto tudo, este é o meu x da equação, 3x menos 5π sobre 6 é igual a π menos alfa. Π menos isto dá 7π sobre 6 mais 2kπ. O que é que falta agora? Falta isolar este 3x, passando o menos 5π para lá a somar. Portanto, neste caso vai ficar 4π sobre 6, que é 2π sobre 3. E deste lado fica o 3x, mais 2kπ, claro. Ou então 3x aqui vai dar 5 mais 7, 12, 12 sextos de π, que vai dar igual a 2π, mais 2kπ. E agora é só passar aquele 3 a dividir. Tem que dividir em todo lado, está bem? Aqui a dividir por 3, como ele já está sobre 3, vai ficar sobre 9. Este 2kπ também tem que ficar sobre 3. Ou então, x igual a 2π sobre 3, mais 2kπ sobre 3. Há situações aqui, era para resolver em R, portanto a resposta já estava aqui, o x pertencia a estas duas situações, mas há situações em que pedem para dar a solução dentro de um determinado intervalo. Aí há dois tipos de abordagens que se podem fazer. Pode-se ir dando valores a k até descobrirmos todas as soluções e também dá para enquadrar. Bem, a segunda situação em que é para enquadrar dá um bocadinho mais de trabalho, dá valores a k costuma ser rápido, exceto se o intervalo for muito largo e teríamos muitas soluções. Ok? Portanto, eu disse que ia mostrar como é que se faria na calculadora. Portanto, por exemplo, se eu fizesse aqui seno menos 1 de menos 1 meio, era esse valor que nós íamos buscar, é menos 0,5. Eu tenho a calculadora em radianos, dá-me isto. Eu não consigo saber muito bem o que é que isto é. Portanto, eu vou chegar aqui à calculadora e vou metê-la em graus. E lá estão os menos 30, está bem? Portanto, para aquelas pessoas cujas calculadoras não dão o valor exato em radianos, passem o setup para graus e assim conseguem obter o ângulo e depois façam a conversão. Isto é rápido, consegue-se fazer facilmente a conversão para radianos daquele menos 30 graus. Vamos ao próximo exercício. Aqui podíamos fazer isto com a fórmula resolvente, não é necessário, porque dá para meter um cosseno em evidência. Vou passar tudo para o lado esquerdo, coloco um cosseno em evidência e ficamos com menos 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. E agora, como temos aqui um produto, podemos aplicar a lei do anulamento do produto e ficamos com cosseno de x igual a 0, ou, já vou simplificar um bocadinho isto, cosseno de x igual a menos 1 meio. Ok? Esta é daquelas situações especiais, foi aquela que eu falei há pouco, portanto fica x igual a π sobre 2 mais meias voltas, mais kπ. Lá está, ficamos só com uma equação em vez de duas. Daqui o ângulo cujo cosseno é menos 1 meio. Ora, o cosseno é o comprimento. Tem que estar no segundo quadrante. Agora já não vamos ao quarto quadrante. O cosseno não é negativo no quarto quadrante, é positivo. Podemos escolher no segundo ou no terceiro quadrante, tanto faz. Temos aqui estes dois comprimentos. Volta a ser o mais curtinho deles todos, que é este aqui. Este ângulo é o 90 mais 30, portanto serão 120 graus. Ora, 120 graus é 2π sobre 3. Como é que eu sei isto? É o dobro de 60. 60 é π sobre 3. Isto será 2π sobre 3. E a equação do cosseno é super simples. É 2π sobre 3 mais 2kπ. Ou x igual a menos 2π sobre 3 mais 2kπ. Esta, por acaso, até começamos com a mais complexa, a meu ver, das três. A do seno é que tem aquele π menos alfa, fica um bocadinho mais esquisito. Ok, e estão aqui descobertas todas as soluções. 3 equações, já não dá para encurtar mais. Vamos à última situação, seno de x igual a cosseno de x. Poderíamos tentar passar uma destas duas funções à cofunção, portanto, utilizando a redução ao primeiro quadrante. Por exemplo, o cosseno de x é a mesma coisa que seno de π sobre 2 menos x. Isto, por redução, é a mesma coisa. E já dava para utilizar a equação do seno, mas eu vou fazer isto de uma maneira ainda mais engenhosa. Foi um aluno meu até que descobriu, lembrou-se, de passar o cosseno para lá a dividir. E ficamos com seno de x sobre o cosseno de x igual a 1. Dividir tudo por cosseno. Posso fazê-lo porquê? Porque não há problema se o cosseno for 0, o seno é 1 e eles não serão iguais. Portanto, eu não estou a excluir soluções. Isto, no fundo, é a mesma coisa que ter a tangente de x igual a 1. E a tangente de x é igual a 1 em 45 graus.
Portanto, fica x igual, 45 graus é π sobre 4. Π sobre 4 mais, não sei se recordam, era kπ, a equação da tangente. Se fôssemos fazer por aqui, teria que ser x igual a π sobre 2 menos x mais 2kπ, ou x igual a π menos este ângulo todo. Este é o meu alfa, está bem? Portanto, π menos aquele ângulo fica π menos π sobre 2, fica novamente π sobre 2. O menos x passa a mais x, mais 2kπ. Aqui ficamos com uma equação impossível porque os x cortam e fica 0 igual a π sobre 2 mais kπ. Portanto, esta equação aqui deixa de fazer qualquer efeito. Esta vai ficar 2x igual a π sobre 2 mais 2kπ. Passando o 2 a dividir, surpresa das surpresas, dá a mesma coisa que está a dar ali. Mas é muito mais rápido por aqui, nem tem comparação possível. Portanto, lá está, 2 caminhos para dar ao mesmo. Portanto, tenham algum cuidado ao resolver as equações. Há muitas situações que podem ser resolvidas de maneira mais curta. Como eu tinha referido há pouco, estas 3 situações para o seno, as 3 situações para o cosseno, permitem simplificar bastante as equações. E depois estes truquezinhos que dão muito jeito. O ideal para este tipo de exercício é ir treinando, ir confirmando e também resolver daquelas situações em que a resolução não é feita em R, é feita no intervalo. Ir dando valores a k normalmente costuma funcionar bastante bem. Portanto, começam, por exemplo, com k igual a 0 e veem quais são as soluções que estão dentro do intervalo, depois vão para o k igual a 1. Quando deixarem de ter soluções dentro do intervalo, passam, por exemplo, para o k igual a menos 1, k igual a menos 2, por aí fora. Também é uma conta que se faz bastante rápido. Já agora, só para acabar, aquela história do cosseno menos 1 dá pouco, era menos 1 meio também. Vejam que vai dar 120 graus, portanto já não vai dar um ângulo no quarto quadrante, mas sim um ângulo no segundo, como nós tínhamos resolvido entretanto na equação. Espero que esta aula tenha sido clara. Vamos mudar de assunto nas próximas aulas. Esta será a última aula de equações trigonométricas. Até breve.